Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite para a dona Leia, para o Daniel, para a Maria Helena, para a Ana Maria, que já estão nos dando boa noite, acompanhando a nossa live de hoje. Hoje a gente tem uma alegria muito grande. Nós estamos aqui com uma pessoa que já estávamos comentando nos bastidores. Nós estamos com som de retaguarda. Só um pouquinho que nós estamos com um problema aqui de som. Né? Nós estamos ouvindo bem. Não, mas eu tinha um segundo som aqui no meu ouvido, assim. Essa coisa de internet, né? A dona Leia sabe muito bem, hoje à tarde tiveram o aniversário, a reunião delas, né? E tiveram problema com a internet, a gente também tem. Mas eu estava dizendo, estamos recebendo pessoas muito especiais hoje, dentro do mês missionário. Nós fizemos questão de, durante todo esse mês, uma pauta que o Lupe tinha trazido e que conseguiu reunir um grupo bem interessante. A gente já falou com o Padre Serginho, já falou com o Dom Roque. Hoje vamos falar com alguém que tem aqui em Pelotas um fã-clube muito grande, que se chama Padre Domingos, né? Todo mundo já conhece, ele já passou por aqui, esteve no seminário, esteve, né, em diversas atividades pastorais aqui conosco, né? E a gente conhece ele, né? Ele tem um outro nome, né? Que é Manuel, né? Mas esse ele não usa, talvez até porque ele saiba que Manuel não é lá grande coisa, assim, né? Então fica com Domingos, que é um nome mais pomposo, assim, né? Um nome mais bonito, assim, para se colocar assim, né? E com a Vitória, que é a primeira vez que eu encontro com ela, que está nos dando a graça, né, e o prazer da gente poder conversar. Primeiro eu gostaria de uma boa noite da Vitória e que ela se apresentasse. Por favor, Vitória. Bem, eu não tenho o mesmo fã-clube aí do Padre Domingos, mas a gente oferece a simplicidade do que tem, né? Então, eu me chamo Vitória Rosbach, eu sou natural de Passo Fundo, agora moro em Porto Alegre, né? E auxilio na assessoria de comunicação da CNBB, sou jornalista, e também na secretaria do COMIRE, o Conselho Missionário Regional, porque de 2016 a 2019 estive também com o Padre Domingos na Missão Adientes em Moçambique, né? O projeto do Rio Grande do Sul de Missão Adientes lá em Moçambique, como leiga missionária. Que bom! Obrigado pela tua participação, por ter aceito o nosso convite. Padre Domingos, bem-vindo! Se apresente, por favor. Boa noite, Vitória. Quanto tempo? Saudação, Lupe, professor Manuel. A saudação a toda a Arquidiocese de Pelotas, a província, e também todos aqueles que estão acompanhando. Então, eu sou o Padre Domingos Manuel Rodrigues Lopes, mais conhecido como Padre Domingos Rodrigues, da Diocese de Bagé, natural da cidade de Lavras do Sul, paróquia Santo Antônio. Atualmente, estou ajudando aqui na paróquia São Gabriel Arcanjo, da cidade de São Gabriel, né, como pároco, também juntamente com os outros colegas aqui. E participei desse projeto missionário, 3 anos em Moçambique, né? Esse projeto do regional, juntamente com a Vitória, e também outros padres aqui do regional e leigos também. Inclusive, a leiga Rita Patron, que é da Diocese de Bagé, também conhecida do Lupe e do Manuel, ela continua lá, e esse ano conclui seu tempo lá na missão. Então, é uma alegria poder partilhar um pouco daquilo que nós vivenciamos, né? Ou, enfim, dentro da nossa pequenez, poder transmitir um pouco dessa satisfação de se colocar a serviço no projeto missionário. Agora eu vou dedurar o Domingos, né? Porque ele iria, em algum momento, me chamar de Manuelzinho, né? Porque ele, algum tempo, conviveu aqui conosco e sabia que aqui na minha vila, na minha rua, né, o pessoal mais velho me chama de Manuelzinho, porque meu pai era Manuel, consequentemente era Manuelzinho, né? Então, só para prevenir, assim, qualquer coisa, eu já estou dedurando, né? Eu já estou escapando, assim, né, de sosleio. Vamos lá, olha aqui, ó. Maria Fani está dizendo assim, boa noite, amores. Olha, já estamos acostumados a esses encontros das quartas-feiras. Antigamente era a quarta dos namorados. E aí ela dá uma risada. Brincadeira, bem-vindos, grande abraço. Tá bem, Maria Fani, tá ótimo. Rejane, boa noite. Marilane Cher dos Santos, boa noite. Boa noite, nossa parente. Maria Fani voltou. Maria Fani diz assim, bem-vindos, nosso querido amigo Domingos e a Vitória, a qual não conheço, mas é bem-vinda, amo esses jovens. Jane Molina, boa noite a todos e um grande abraço para o nosso querido amigo Padre Domingos. A minha mana Leonice, boa noite a todos, grande abraço, mandando flores, né? Deve ser para a Vitória, não deve ser para o Domingos. Né? O Armando Alfredo, boa noite, equipe boa.
A Maria Fani esteve na nossa paróquia Aparecida como seminarista. Como é que é? Onde é que está? Isso aqui. Esteve na nossa paróquia Aparecida como seminarista de filosofia. Foi um grande e precioso tempo. Grande abraço, amigo Domingos. Olha aí, ó. Já começou o fã-clube a se manifestar. A Marilane Scher, boa noite. Lembro do Padre Domingos tocando violão na comunidade Cristo, Nossa Esperança em São Lourenço. Ayrton Machado Guzmão, Padre Ayrton, acompanhando o Padre Ayrton Machado Guzmão, né, da Diocese de Bagé. O Padre Ayrton é nosso companheiro, assim, praticamente em todas essas jornadas assim, do Partilhando, né? Sim. O Honório, boa noite para vocês, em especial Padre Domingos, meu conterrâneo e amigo, Honório Salazar. Opa! Gisel da Costa Gário, boa noite ao Domingos, Vitória Lupe Manuel, Maria Bernadette Acadroli, boa noite, Vitória, Padre Domingo, grande abraço. Padre Martinho Lenz, boa noite aos nossos missionários, Vitória e Padre Domingos. Helena Zorzo, saudações ao Padre Domingos, e Denise Quadros de Lima, boa noite, saudações a todos aqui de Bagé. Vitória, vamos começar por ti, assim, nos dá uma ideia do o que te levou aí para as missões, né? O que te atraiu realmente, né? Vamos começar por isso, assim, antes de tu ter ido para as missões. Qual foi a tua preparação para as missões? É um pouco difícil, assim, dizer naquele tempo, né? Porque a gente já viveu tanta coisa depois, assim, e purificar, e entender o que era motivação, né? Mas a motivação, acho que primeiro vem de uma caminhada, que é uma caminhada pastoral, eclesial, de inserção num grupo de jovens, numa diocese, numa paróquia, numa comunidade, e que vai alimentando isso também, né? O desejo de servir e o desejo de viver também essa experiência. Naquela época, eu lembro que eu falava que eu gostaria de viver uma experiência mais radical. Hoje, a minha opinião sobre radicalidade da missão já mudou um pouco, né? Mas eu tinha bastante essa ideia, assim, né? A ideia de poder viver esse tempo exclusivo, né? Todo o tempo da minha vida, né? Do meu dia, à disposição da missão. E aí a preparação, eu acho que é uma preparação que às vezes a gente está se preparando e nem sabe, nesse sentido do grupo de jovens, principalmente, né? Mas da inserção comunitária, enfim, de todos os caminhos, às vezes até aquilo que não é caminho eclesial, mas que é ação de Deus de alguma maneira ali na vida da gente, que vai conduzindo para isso, né? E depois tem preparações mais específicas, assim, para a missão, né? Que são cursos que a Igreja do Brasil oferece em preparação aos missionários, principalmente os missionários adjentes, né, que vão para outro lugar, outra cultura, outro país. E também em preparação lá mesmo, quando a gente chega em Moçambique também, né, uma iniciação à cultura, à língua, conhecer e principalmente se colocar à disposição, né, de viver essa realidade, sempre tentando não reproduzir algumas missões que ainda hoje são colonizadoras, que ainda hoje são impositivas, né, que ainda hoje vão para levar uma verdade, ou, enfim, tudo isso que a gente já sabe até dos livros de história, né? E aí a gente vai se preparando justamente para quebrar isso, né, para ser uma presença que vá contra essa corrente de missão que coloniza, assim, né, muito mais presença junto com o povo, muito mais partilha, eu ofereço, mas eu também estou aberta a receber, aquilo que eu tenho para dar também tenho muito mais a receber, a gente descobre com o tempo, né, que a gente muito mais aprende do que ensina, muito mais recebe do que dá, e eu acho que isso que a formação, assim, né, ela vem principalmente para isso, para que o missionário tenha, e pelo menos eu senti isso bastante em mim, né, que tenha essa intenção, né, a intenção de ser presença, de ser partilha e não dono de nada, né, nem dono de Deus, nem dono da verdade, nem dono da melhor cultura, nem dono dos melhores métodos, do melhor jeito de fazer, né, a gente tem que se reconhecer do jeito que é, na simplicidade e partilhando com o povo, assim, né? Eu acho que a formação, ela leva a isso. Precisa levar a isso, né? A gente espera que sempre leve. Que bom. Vamos ver com o Padre Domingos. O que te motivou a fazer missões, Padre Domingos?
em primeiro lugar, essa possibilidade da gente encontrar uma outra realidade, poder conhecer uma outra caminhada, uma outra vida de igreja, né? Até no sentido de poder perceber, assim, o quanto nós somos ainda seres, aprendentes, né? O quanto a gente se desafia para continuar aprendendo a ser uma pessoa nova, porque muito mais do que ver uma diferença pastoral, né, ou questão cultural, é você também se desafiar a ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente, né? E a questão da missão nos desafia nisso, você se desconstruir de muitas ideias que você tem como verdadeiras, desconstruir essa imagem e reconstruir um novo olhar, né? E claro que para mim envolve uma questão muito pessoal, que é a questão étnica, né? Ou seja, você ter uma experiência de se encontrar com uma matriz cultural tua, né? E diante da tua realidade histórica que tu vivencia, tu poder perceber que existem muitas distorções do que é chamado realmente de questão de africanidade, né? Até mesmo porque a gente sabe que, enquanto Igreja Católica, existe uma grande dificuldade, por exemplo, estamos perto do mês de novembro, mês da consciência negra, e ali existe toda essa questão difícil, preconceituosa, de muitas vezes trabalhar a questão cultural africana, que acaba se misturando muito com a questão das religiões de matriz africana, né? E a igreja tem essa dificuldade de poder fazer um meio de campo, diferenciar as coisas. Então, a questão da missão também me ajudou pessoalmente nessa questão cultural, de resgate de uma matriz cultural minha, e poder, enfim, ter um olhar diferenciado na questão do trabalho enquanto igreja, né, enquanto pastoral, né? Então, são vários elementos que me ajudaram e que fazem parte da motivação em se desafiar e poder ir para um lugar tão peculiar e também tão rico que é poder fazer uma missão além fronteiras específico no continente africano. Já vou passar para o Lupe, mas eu parei no Denise, né? Denise Quadros Lima. Boa noite, saudações a todos aqui de Bagé. A Lucileide, boa noite a todos. Um grande abraço ao Padre Domingos Rodrigues, grande amigo. A Jane Molina, e muito contribuiu com a Pastoral da Criança. Maria de Lourdes, a Maria de Lourdes, boa noite, saudações a todos. O Sérgio Weisman, eu creio que é de Porto Alegre, boa noite, sempre assistindo vocês, abraços. Gabriel Portela, boa noite, Padre Domingos. Gabriel Portela, catequista da Paróquia Catedral de São Sebastião de Bagé. Assessor da infância também. A gente tem bastante gente de Bagé que nos acompanha, Domingos. É uma alegria. A Marli Rezende, boa noite. Deus abençoe o Partilhando. Nos enriquece a cada semana. A Daiane Vitória, o amigo Dominguinho. Saudades, essa eu não sabia. Obrigado, Daiane. Obrigado. Jane Cristina Nebel, boa noite a todos. Daiane Vitória, boa noite a todos. Elizabeth Pereira, boa noite. É uma alegria poder estar ouvindo essa linda partilha missionária. Vitória Tupi, boa noite. Um grande abraço a todos na escuta dessa ótima partilhando. Lupe, por favor. Boa noite, então, a todos. Aproveito para cumprimentar também o pessoal da Rádio Universidade, que amanhã vai nos escutar, nessa quinta-feira, né? Um bom dia, pessoal da Rádio Universidade Católica, que nos escuta também nessa retransmissão da nossa live e também em outros horários vão estar nos escutando. Pessoal também que está nos assistindo, que quiser e puder compartilhar a nossa live, a gente agradece, né? Para que mais pessoas possam ter contato e possam saber dessa experiência também da ação missionária desses irmãos lá no Moçambique. Padre Domingos, como é que era a estrutura das equipes? Eu não sei se é sempre a mesma estrutura lá nas missões lá no Moçambique, que é mantida aqui pelo regional, né? No caso, a equipe missionária, os missionários estrangeiros... Isso, os daqui, né, os gaúchos. Bom, especialmente os gaúchos, né? Claro. Na verdade, quando eu cheguei em 2016 lá, o regional já havia feito um pedido de socorro, vamos dizer assim, né, de padres para poder enviar lá para Moçambique. Então, quando eu cheguei, fazia parte desse projeto daqui do Rio Grande do Sul, juntamente com o padre Atílio Zatico, da Diocese de Cachoeira do Sul,
e também haviam 2 padres da Bahia, o padre Luiz Alves, da Diocese de Itabuna, que recém havia chegado no mesmo período que eu, e o padre Badacer Neto, que trabalha na Pontifícia Obra Missionária. Atualmente ele acompanha a Juventude Missionária, né, Vitória? É a Pontifícia Obra da Propagação da Fé, né? Juventude missionária, idosos missionários, famílias missionárias. Sim, Padre Badacer Neto, que também era da Diocese de Itabuna, ele já estava lá. Então, e juntamente com esse grupo de padres, havia também a leiga Daniela Gamarra, que é da Arquidiocese de Porto Alegre e atualmente trabalha no CCM lá em Brasília, que é o Centro de Formação Missionária, que, enfim, funciona junto as PONs, né, Vitória? Então, eu vou pegando informações com a Vitória também, porque eu não conheço a estrutura lá em Brasília, enfim. Então, essa era a nossa equipe, era uma leiga e 4 padres para poder dar todo esse suporte de atendimento às paróquias, além da questão das celebrações, também poder, entre toda a equipe, gerenciar as questões, né, financeiras da missão e das paróquias, porque são 2 paróquias, e também as atividades pastorais, né, tanto que na equipe a gente sempre se reparte, olha, fulano e ciclano vão ficar responsáveis por acompanhar a catequese, pela formação de catequistas, os outros vão ficar responsáveis pela questão das vocações, outro vai ficar pela questão da pastoral da saúde, e assim, os diversos, lá costumamos chamar de ministérios, né, então cada um da equipe ficava responsável por acompanhar, né, um ministério X, porque quando reúne um período de formação, você, por exemplo, na catequese, num dia você tem que reunir em torno de 80 a 100 catequistas para 2 dias de formação, sai aquele grupo, entra outro grupo de catequista, também entre 100 e 80 catequistas. Então, é preciso também se dividir para poder acompanhar a questão da formação, a gente oferecer conteúdos para que eles possam estudar, bem como fazer o link entre as atividades realizadas na paróquia e também o que é recebido da arquidiocese, né? Porque, primeiro, a arquidiocese promove uma formação sobre um ministério específico, vamos dizer, vocações, e aí o animador das vocações, junto com o responsável, vem para a paróquia e depois tem que transmitir e reproduzir toda essa formação para os responsáveis dos ministérios, das zonas e das comunidades, né? Então, essa é a dinâmica, assim, que toda a equipe fica envolvida sempre, muito na questão da formação e, claro, no período específico também realizar as celebrações nas comunidades, né? Um pouco essa é a dinâmica. Então, no ano que eu cheguei, em 2016, esse era o grupo que permaneceu todo o ano de 2016, né? Éramos 4 padres, mais uma leiga, e depois, em setembro, chegou a Vitória, em 2016, e no final do ano saiu, então, o padre Badacer e a leiga Daniela, né? Então, o grupo reduziu, mas sempre com a mesma demanda de atividades e responsabilidades. Vamos ver, Lupe, o Tiago Camargo, de Porto Alegre, unidos e gratos pelas partilhas da Arquidiocese de Porto Alegre. Conceição Barbosa, boa noite, Padre Domingos. Márcia Rodrigues, boa noite. Márcia Rodrigues, de novo, eu gostaria de saber se tem missa. Márcia, eu acho que são os horários que estão na página da Arquidiocese. Se tu olhar, né, tu vai encontrar com certeza. Tá bem? Victor Moraes, boa noite. Muito rico esse tema para nós do Movimento Familiar Cristão de Pelotas, com belos testemunhos. Roselaine, a Roselaine está dando boa noite a todos. A Cleci está dando boa noite, Padre Domingos. Estou assistindo esta linda partilha missionária. Um grande abraço. Maria Fani, Manuel Jesus, tu não conhecia o Dominguinhos, nosso amigo querido? Tu não imagina como é bom ouvir ele, ver ele, que saudades. Posso falar, Manuel? Não. Em defesa. Maria Fani, tu vai ser nomeada a presidente do fã-clube, porque a gente já sabe que ele tem um fã-clube, né? Só estava faltando o presidente. Vai, fala agora, Domingos, fala. Não, a gente ri do Dominguinhos, mas sabe quem que cunhou esse apelido amoroso de Dominguinhos? Diga. Foi um grande missionário lá na paróquia Aparecida. Foi o Vavá, o Vanderlei, pai da Daiane Vitória. O seu Vavá tinha toda aquela experiência de visitação àquela região bem pobre da paróquia Aparecida ali. Sim.
né? Então, ele chamava de Dominguinhos. Então, ele que cunhou esse apelido carinhoso na Paróquia Aparecida. Eu digo assim, eu devo muito a ele pelo testemunho de cuidado com os pobres e principalmente de zelo pela questão do ser comunidade, do viver em comunidade, do se dedicar, né, integralmente. Então, uma saudação em memória ao Vavá, né? Claro. Ao Vanderlei, grande Com também artista, né? Eu tenho guardado até hoje aqui na diocese uma cruz de madeira que ele fez no tempo que ele trabalhava com marcenaria ainda, e a Daiane é filha dele e lembra dos momentos dos grupos de jovens que a gente fazia, as grandes organizações lá, pessoas que legal. Fantásticas. A Rejane também está assistindo, né? O Luciano também me mandou uma mensagem agora pelo WhatsApp, que ele não tem Face, mas está assistindo. Manda um abraço. A turma da Aparecida. A turma da Aparecida. O colega também. O Alex José, a vida é missão, parabéns pela partilha. Ana Maria, boa noite, Padre abraço Alex. a todos. Padre Alex. A vida é missão, parabéns pela partilha. A Ana Maria, boa noite, abraço a todos. Estou assistindo o Lupe. É o fã-clube do Lupe também, né? Tem isso também, né? Aí, Padre Edson Francisco Santos, isso se chama assim, ó, é assim. Padre Edson Francisco Santos, boa noite para todos, uma saudação especial ao amigo Padre Domingos. Como dizia Dom Gílio Felício, o Domingos, e deu uma risada. Um abraço, um grande missionário. A Cândida Fonseca, boa noite a todos, um grande abraço nosso, meu e do Pedro. Querido Domingos, que bom te ver. Pedro. A Cândida Fonseca, né? E o Pedro, casal. A Vanusa da Fontoura. Da onde? Da teologia? Da teologia. Tá. A Cândida, claro. Me localizei agora. Vanusa da Fontoura, Marques do Pro, Domingos, meu amigo querido, um abraço. Bom, quem não conhece a Vanusa, né? E a risada da Vanusa especialmente, né? Exato, quem é que não conhece? Vanusa, show de bola. Depois a Keller Carvalho, boa noite. A Luana Padilha, queridos, que alegria poder ouvir vocês. Keller Carvalho, saudações especial ao Padre Domingos. Mais uma do fã-clube, né? Bom, olha aqui, ó. Antes, nos bastidores, a gente estava dizendo o seguinte: vocês foram para lá e tiveram que aprender um dialeto, porque, né, grande parte da população fala em dialetos, né? Agora, olhem um para o outro aí, vocês estão na parte de baixo, estão se assistindo, né? E vão falar um pouquinho do dialeto que vocês falavam lá. Poxa vida. Iroe. Errali. Salama, Camanhu. Salama. Cadê a legenda? Cadê a legenda? Vacane, mamá. Oriria. Nari. Ouvi, Raulelo. Se tem alguém em casa com capacidade para traduzir, por favor, né, nos envie assim, a tradução. Por favor, diga o que vocês disseram. Então, Vitória. A gente saudou, na verdade, né? Não é bem nem boa tarde, boa noite, mas é olá, como você está? Estou bem. Eu perguntei se a chuva tinha chegado lá em Bagé. Ele disse que não. Então eu perguntei se estava quente ou estava frio. E aí ele disse... Essa parte também não sei traduzir muito bem. Não tem tradução. Não tem. Um pouco. Tá bem. Então tá, vamos agora adiante, por favor. Vitória, na missão, conta umas histórias que tu viveu lá, assim, né? Foi difícil, a adaptação foi difícil, não foi? É uma realidade completamente diferente. O Domingos estava contando que um pouco da ida dele era um pouco das referências, né, até étnicas que ele queria, né, até conhecer, porque conhecia a partir do olhar de outros, queria ver na própria realidade. E tu? O que tu foi procurar lá? Bem, antes de falar, eu não tenho fã-clube, eu tô me sentindo um pouco prejudicada, não consegui divulgar o meu pessoal, né? Mas Vitória. Bem, então vamos ficar juntos aí, Manuel. Eu e tu. Mas eu queria, de maneira especial, trazer 4 pessoas aqui que eu tô vendo que estão nos acompanhando, trazer para essa nossa conversa também, lembrar, né? 3 delas, as 3 primeiras, a Maria Bernadette Acadroli, a Vitória e o Padre Tiago, né, que são pessoas que caminham aqui no Rio Grande do Sul conosco na caminhada missionária e que têm esse horizonte da missão Adientes, né, que sonham com a missão Adientes, que aí também já colocaram suas vidas na mão de Deus para dizer
quando for o momento, eu quero estar lá, né? Então, a gente também vive isso em sintonia com eles, né? Quando a gente volta, também vai alimentando isso nos outros, e é uma alegria grande ter eles três aqui conosco. E de maneira especial, quase que eu me emociono, assim, de lembrar da presença da Luana na minha vida. Eu acho que quando eu falava daquela preparação, assim, o tanto de vida que a gente partilha, acho que quem conhece a Luana também partilha isso comigo, né? Mas o tanto de vida e o tanto dela que tem na minha missão, assim, né? Eu acho que isso é muito legal ver a presença dela aqui também. Mas tá bom, eu não tenho, era só para alimentar o meu fã-clube, então. Tá ótimo, perfeito, perfeito. Mas vamos lá. Eu acho que eu não sei dizer isso assim, né? Do que a gente vai procurar, porque nitidamente não, nitidamente, mas talvez diretamente não posso dizer que foi por uma questão étnica, né? Mas eu digo diretamente porque hoje mesmo eu falo e às vezes escrevo assim para alguns amigos de dizer que as nossas raízes estão todas plantadas no mesmo chão, e esse chão é a África, né? Direta ou indiretamente, esse cabelo loiro e esse olho azul também tem um tanto de África e dessa história, assim, né? Mas eu acho que a missão, ela transforma a vida da gente, principalmente no sentido de perceber que as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, assim, né? E eu acho que as histórias sempre perpassam essa simplicidade, assim, de você oferecer um alimento para uma pessoa, a pessoa não ter com o que comer, não ter uma colher, não ter um garfo, arrancar uma folha do cajueiro e fazer aquilo de colher com naturalidade, sem sofrimento, sem problema nenhum, e deu, assim, sabe? A presença das crianças, assim, é muito intensa, né? A nossa casa tinha um buraco no portão, então, que era para passar a mão para abrir o cadeado por dentro, né? E aí, meu Deus, toda vez que a gente saía da porta de casa, tinha alguém ali, assim, né, com o olho espiando no buraco. E eu sou jornalista, gosto bastante de tirar foto, né? Não digo que eu sou fotógrafo, mas eu gosto de tirar foto. Então, eu até tenho aqui na parede da minha casa a primeira foto que eu tirei ali, não aparece muito bem, né? Mas que era justamente isso, assim, essa ideia das crianças que ficavam sempre olhando no buraco para ver que vida que passava dentro da nossa casa, assim. E aí a gente foi vendo que, na verdade, a vida nem acontecia lá dentro de casa, acontecia muito mais do portão para fora, assim, né? E para mim também, duas coisas que me marcavam muito, que me marcam ainda hoje, né? A ideia de partilhar o melhor que tem, assim, né? A ideia de você visitar uma família, ir numa comunidade, e aquela comunidade, aquelas pessoas separarem o melhor do que elas têm para te oferecer, né? E aí a gente, às vezes, até nem sabia muito bem lidar com isso, porque ficava um constrangimento nosso, assim, da nossa ideia, da nossa cultura, de pensar assim, poxa, quanto tempo será que essa pessoa não come uma galinha e está me oferecendo a galinha que ela tem, né? E eu vou levar para casa e vou juntar com outras 10 galinhas, assim, uma coisa que... Mas aí tu vê o sentido disso, né? De oferecer o melhor que você tem. E aí gerar uma responsabilidade também, um compromisso de oferecer o melhor que nós temos lá, que não é o físico, que não é o material, mas que é a nossa presença e a nossa disposição de estar junto com o povo, assim, né? E outra questão que para mim toca muito também é isso da língua, né? Eu acho que quando a gente consegue celebrar em Macua, que era o caso do Domingos, quando a gente consegue conversar com as mulheres, com as crianças em Macua, que é a língua local, isso quebra aquela barreira do colonialismo que eu estava falando antes, né? De maneira geral, os brancos, o Domingos também, nesse caso, né? Mas aqueles que vêm de fora, os estrangeiros, europeus, brasileiros, qualquer estrangeiro, mesmo missionários asiáticos, né? Eles vêm e aprendem o português e querem que as pessoas aprendam o português. E quando encontram uma pessoa que não fala o português, apesar de a língua oficial de Moçambique ser o português, então tem aquele discurso assim, não, mas você tem que aprender o português, porque é a língua oficial do teu país. E porque eu falo português, então se você não falar português, você não vai falar comigo. E aí a gente inverte toda essa lógica, né? A gente diz assim, não, a gente tá aqui para falar Macua, é para viver da maneira como esse povo vive. A gente a nossa casa não era como a nossa casa no Brasil, os nossos hábitos não eram só os hábitos do Brasil,
a comida não era a comida do Brasil. Então, inclusive o nosso português, assim, né? O Domingos falou ali do Padre Atílio Zatico. O Padre Atílio é Atílio Zatico. Esse Padre Atílio Zatico é uma acentuação moçambicana, né? Mas porque em Moçambique a gente se esforçava para isso também, né? Para falar o português que não tem gerúndio, que é um português mais parecido com o português de Portugal, né? E que tem um outro sotaque do D e do T, bom dia, tia, né? Nesse sentido, assim. Mas também para falar a língua macua, e isso é encantador, assim, ouvir e começar a compreender o povo, e mais do que isso, ver o significado que isso tem, né? Que eles atribuem mesmo, quando um estrangeiro que vem de fora, e mesmo que vai ficar só 3 anos, se esforça para celebrar em Macua, para falar em Macua, para aprender a perguntar sobre as doenças, sobre a saúde em Macua, né? Também porque eles têm consciência que não é o inglês que você vai usar o resto da vida para alguma coisa. Agora, se eu botar no meu currículo aqui que eu falo Macua, vai servir para quê, né? Não tem lugar. Não tem. Mas naquele momento isso muda toda a maneira de pensar, né? Principalmente porque ajuda a criar uma proximidade que eu acho que é a principal, assim, né? Mais do que dizer assim, eu estou próximo de vocês, mas falar isso na mesma língua, na língua deles, ganha outra dimensão, né? Com certeza. Olha aqui, ó, a Ingrid está nos acompanhando de São Paulo, Ingrid Avelana, né? Avelaneda, isso? Dom Pedrito. Alguém... Ela disse Ingrid de São Paulo. Isso, ela está em São Paulo, mas ela é de Dom Pedrito, tá bem. Sim. A Vanusa está dizendo o seguinte, olha, Vitória, um abraço. Olha, já começou. Vanusa, achei bom. Já começaste a receber, favor, olha aqui, ó. Mandem abraços para a Vitória. A Marli Matana, somente acompanhar, sem entender nada. Marli, faz o curso, te candidata e vem ser intérprete dos dois aqui, né? Vai ser tudo, né? Não tem problema. Conceição Barbosa, essa experiência missionária é muito rica, nos fortalece como cristãos e cristãs engajados em um projeto de uma outra sociedade. Aliás, uma outra sociedade é possível, de uma outra igreja é possível, voltado para os mais empobrecidos, com o evangelho encarnado na realidade da vida do povo mais sofrido e excluído. Maria Bernadette Acadroli, mandando todas as figurinhas possíveis, assim, de beijos e abraços, né, para vocês. Depois, Vitória, sou sua fã, Maria Bernadette dizendo, não, começou. Impossível, cancela essa live. Todo mundo tem fã aqui. Cândida Fonseca, mas estamos bem felizes de te conhecer, Vitória. Delmar, viu? Delmar Miranda, estamos em sintonia com vocês, paz e bem. Sérgio Luiz Fonseca Machado. Meu colega, Padre Delmar. Padre Delmar, bem-vindo, Padre Delmar. Que bom, olha, os padres estão fazendo o quê? Um retiro hoje conosco, né? Estão todos eles por aqui. Meu colega de casa. Sérgio Luiz Fonseca Machado. Está do quarto lado? Mas está acompanhando, Sim. Luana, com quem? Ele é um bom gremista. Isso não precisava ter sido dito, desculpa. Faz o favor de editar essas partes, assim, por favor. Luana Padilha, querida, querida Vitória, tá? Já disse, né? Da Luana. Querida Vitória, saudades, seguimos em sintonia sempre. A Luana Padilha. Denise Moraes Cardoso, Vitória, claro que tu tens missionários e missionárias que se inspiram em tuas ricas experiências. Obrigada. Né? Olha só, Vitória, foi tu reclamar. Marli Matana de Almeida, nos fortalece ouvi-los, trocar experiência. José Silvio Ribeiro, assistindo Paz e Bem. Manuel Jesus, um abraço a todos, ótimo, que bom. A Elizabeth, onde é que ficou? Nossa Senhora, os fãs de vocês são muitos. Se percebe nas falas que fazer missão é estar na dependência do poder de Deus. Verdade. A Dona Leia, muito importante, nas quartas-feiras, o programa Partilhando, através do qual apresenta uma rica experiência no mês das missões. A Maria Fania, agora fora de brincadeira, estou amando essa live sobre a missão, ser missionário em outras realidades deve ser grandioso demais. Jane Cristina, que riqueza de depoimentos. Aguiar da Silva assistindo o padre, muito bom a live. Elizabeth Pereira, a fala da Vitória é verdadeira. A Cândida, que aprendizado, Vitória. Já estamos te amando. Você nos representa como leiga.
A Ingrid Avelaneda, obrigado, Vitória, pela tua partilha, muito enriquecedora. Deus abençoe a missão Adientes. A Maria Bernadette Acadroli voltou sorrindo e mandando corações. E a Dona Leia, parabéns, Vitória, gostei muito da tua forma de apresentação. Lupe, por favor. Vitória, para continuar nessa tua partilha, como é que como é que vocês notam a importância que o povo de lá dá para a missão, para os missionários, né, para o trabalho que é desenvolvido pela missão? E até perguntaria assim, junto, qual é a questão de distâncias que vocês enfrentam para chegar nas comunidades? Como é que funciona isso? Os leigos também participam? É só o padre que vai? Então, acho que isso é legal, assim, né? Porque o interessante é que eu acho que essa missão do regional, assim, até ouvindo outras experiências, conhecendo, né? Que foi para mim e que eu acho que é para a maioria das pessoas que passam por lá. Primeiro é essa ideia de compor uma equipe mista. São padres diocesanos que vivem com leigos e leigas. Agora, recentemente, só com leigas, né? Não foi nenhum homem recentemente como leigo. Então, isso faz também a gente já, dentro da nossa casa, a gente quebrar algumas coisas, assim, né? De entender um espaço de convivência, de entender que a gente está ali todo mundo junto, que todo mundo se cuida e que todo mundo partilha, né, das mesmas dificuldades, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu jeito, cada um... No caso ali, por exemplo, como o Padre Domingos falou, às vezes cada um é de uma cultura, a gente... gaúchos que moram com baianos, eu nem sei se dizer, por exemplo, se eu e o Domingos, eu que sou do norte do Rio Grande do Sul, o Domingos que é do sul do Rio Grande do Sul, se a gente partilha a mesma cultura, muitas vezes não, né? Às vezes ele falava palavras que eu não sabia o que era, ficava tipo, não sei o que é isso, mas isso tudo nos enriquece, né? Nos faz crescer e nos faz ser mais presença, assim. E justamente essa partilha, eu acho que também quando o Domingos falava antes, assim, de perceber que nós atendemos 2 paróquias que somam mais de 150 comunidades, 157 comunidades hoje, né? E esse atendimento, ele não é possível se for só com 2 padres ou com 3 padres. Principalmente quando a gente fala da formação desses leigos, né? A igreja toda, ela vai acontecendo e vai se, mais que sobrevivendo, mas vai se fortalecendo na ação dos leigos lá em Moçambique. Então, esse nosso desafio de garantir a formação na catequese, na liturgia, com as mulheres, jovens, enfim, nos inúmeros ministérios ou pastorais, que seria aqui no Brasil, né? Isso também passa pela ação do leigo. A gente partilha de mano, assim, né? Divide os ministérios da paróquia, senta na equipe missionária e diz, bom, esse eu acompanho, esse tu acompanha, esse o outro acompanha, e aí vai pensando formações para garantir esse acompanhamento, né? Lá também, na equipe missionária, nós temos hoje 2 projetos sociais, né? São projetos que nasceram um pouco da necessidade do povo, que são independentes, inclusive, da religião. A maioria dos atendidos são muçulmanos, inclusive, que são na área da educação. Então, é uma biblioteca comunitária e um projeto de alfabetização de crianças e adolescentes que nasceu, né, quando eu e o Padre Domingos estávamos lá, e que hoje atende mais de 200 crianças também, com reforço escolar, alfabetização. E aí a gente já vai vendo um pouco da característica dessa missão, né? Isso que tu perguntava, Lupe, e que eu falava no início, né? A nossa intenção de ser presença, em primeiro lugar. Não é uma presença estritamente católica, cristã ou católica, e não é uma presença estritamente de atendimento pastoral. A gente vive numa vila, tem vizinho na frente, no lado, dos 2 lados atrás, e aí a gente tem conflitos de vizinho, às vezes 5 horas da manhã, as mulheres estão pilando amendoim, a gente está querendo dormir, as crianças já estão chorando, já estão indo no poço buscar água, e a gente vai vivendo com isso, porque a gente vive ali naquela vila, né? E aí também, quando vive ali, convive com o povo, não dá para ignorar que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão doentes, que as pessoas não têm remédio, que as crianças não sabem falar português, e quando chegam na escola, a educação ela não é pensada para manter a cultura macua, para ensinar em macua. As crianças entram com 6 anos na escola, falando só macua, com professores que falam só português.
Então, tem maneira de aprender, né? E aí a gente faz o quê? Não, os nossos professores aqui da missão, eles vão ensinar português, mas eles vão ensinar em Makua, porque as crianças falam Makua e porque é a língua e a cultura do povo, né? Então a gente vai convivendo com tudo isso, assim. Eu acho que aí que vai se firmando a importância da nossa presença, né? Que é muito mais do que chegar no fim do ano e contar o número de batizados, de casados e crismados. É uma presença que garante uma interação total com quem, não sei se, não diria total, né? Porque a gente ainda tem um tanto de diferença, um tanto de distância, mas uma interação que tenta ser o mais próxima possível das pessoas, né? E que leva em conta a realidade que elas estão vivendo. Então, em determinado tempo, né, em determinado tempo da história dessa presença que já tem 26 anos, as pessoas estavam passando sede. Os missionários fizeram o quê? Vamos buscar maneira de construir poços para que tenha mais possibilidade de água. Então, cada tempo histórico teve uma característica, né? Criação de associações para geração de renda, criação de poços para água, criação de um centro nutricional para atender crianças que estavam em vulnerabilidade, com índices de AIDS altíssimos e muitas vezes não tratados, nem diagnosticados assim oficialmente pelo governo, né? E aí a equipe missionária vai atendendo isso, assim. Só para concluir essa parte, né? Para mim me chamou muita atenção um dia que a gente estava construindo um documentário sobre os 25 anos da missão lá em Moçambique, e um animador, né, que é muito próximo da equipe missionária, ele disse assim, fizeram essa mesma pergunta para ele, né, por que a equipe missionária é importante aqui? E ele disse assim, porque a equipe missionária vem aqui para viver da maneira como a gente vive. Eles dormem nas nossas casas, eles são picados pelos mesmos bichos que nós, eles sofrem as mesmas doenças que nós, as mulheres usam as mesmas roupas das nossas mulheres, eles comem a mesma comida que nós comemos, e isso faz com que eles sejam importantes. E aí isso também quebra um pouquinho de alguns estereótipos que eu acho que as pessoas têm da missão, né? Que, eu vou lá para levar dinheiro, para levar ideia, para levar inovação, né? Mas quando pergunta para uma pessoa que está lá, por que eles são importantes aqui? E aí ele responde simplesmente, eles são importantes aqui porque eles vivem como nós vivemos, porque eles estão dispostos a encarar a vida da maneira como a gente encara. Não tem nada de extraordinário, pelo contrário, é o mais simples possível, né? Tá ótimo. Janira assistindo, adorando a live. Claudete Bueno assistindo, paz e bem. Maria Olali, uma noite de muita aprendizagem. Clésio Santos, boa noite. Janira Soares de Oliveira, compartilhando se aprende muito. Padre Domingos, a Vitória já falou praticamente assim dessa questão até do envolvimento social, né? Envolvimento pastoral, mas mais que isso, envolvimento social. Quais foram as tuas experiências nessa questão do envolvimento, especialmente o pastoral, porque a gente sabe que é uma realidade diferente, né? O Dom Roque, na semana passada, ele nos contou, ele disse, olha, o primeiro aprendizado dele foi que ele saiu à rua e de repente tinha uma senhora lá que ofereceu uma comida para ele e ele recusou. E aí a senhora chamou ele de mal educado, né? Que ele era uma pessoa, mas disse sim, segundo ele, com toda a classe, né? Que ele era mal educado porque não tinha aceitado a comida que ela tinha oferecido, né? E ele disse ele disse o seguinte, olha, eu estou chegando aqui com todas as informações possíveis, mas sem estar acostumado com os hábitos da terra, assim. Como é que é isso, assim, especialmente com um padre que é uma figura pública? Quer dizer, a Vitória faz um papel que é muito importante porque é o convívio direto com a população. Tu já te coloca, né, o padre já se coloca como uma figura pública, né, uma figura de referência. Como é que é isso? Então, claro que inicialmente a gente tem que aprender a uma nova igreja. Né? Por que eu digo isso? Porque constantemente a gente precisa ficar atento às orientações que a igreja local tem. Por que eu digo isso? A questão litúrgica. Né? Tem muitas coisas do rito litúrgico, né? Que muitas procissões, muitas danças, só que tudo isso faz parte, né, do costume local, mas dentro de regras e orientações locais da liturgia. Então nós temos que aprender essas coisas para depois poder repassar e, digamos assim, orientar para que as coisas possam realmente ter um sentido, né, a partir daquilo que a liturgia é, ou seja, ajudar as pessoas a rezar, a celebrar aquele momento, né.
Então, na questão pastoral, assim, é o desafio de poder reaprender uma nova metodologia, um novo jeito de igreja, e nos desafia muito na questão do ler, do estudar, né? Porque nós temos que reconhecer o território, né? Aprender as questões culturais, e principalmente as orientações pastorais, o porquê que certas coisas são feitas de tal forma, né? Então, é bem curioso, assim, ter que se reinventar e se refazer nessa questão pastoral, poder aprender esses conteúdos para conseguir retransmitir e garantir que as coisas possam acontecer. Tem uma frase assim, que eu sempre gosto de dizer para brincar um pouco com a língua portuguesa, né? Que é o comigo as coisas têm que continuarem sempre, né? Ou seja, não são coisas que é a partir de nós, mas com a nossa presença ou com a nossa ausência, né, a vida de comunidade deve continuar, né? E isso se deve muito a essa questão da alternância dos responsáveis nos ministérios, nas atividades, né? Isso é muito bonito de perceber neles, que a vida em comunidade, ela é garantida por quê? Porque cada um assume o seu papel, né, dentro de um período X, conclui aquele seu tempo e passa o bastão para outro, e assim vai. Tanto que os ministérios, as pastorais, todos eles são gerenciados a partir da eleição que a comunidade faz. A comunidade vai escolher quem vai ser o seu ministro para celebrar a palavra, a comunidade vai escolher quem vai ser o responsável pela pastoral da saúde, né, por um período X, de 2 ou 3 anos, né, então, assim, nessa dinâmica que funciona. Então, tudo isso nos enriquece. E, claro, nós, como padre, fazemos o quê? Ajudamos justamente a manter esse, digamos assim, esse sistema, né, que é o que dá todo o suporte para que a comunidade possa caminhar sem ter aquela necessidade extrema da presença direta do padre em cada comunidade. Porque, enfim, tinham comunidades que passavam 2 anos sem o padre chegar lá para rezar a missa. Por que isso? Bom, em função das distâncias, mas nós tínhamos toda uma programação, principalmente de formação, né? Ou seja, você tem que ler sobre questões litúrgicas para poder transmitir a formação. Então, a nossa agenda principal é na área de formação. E, claro, os momentos mais específicos das grandes celebrações litúrgicas, nós conseguíamos enviar, fazer com que a Eucaristia chegasse nas comunidades e eles pudessem celebrar a palavra sem ter a presença do padre. Então, isso era garantido, mas sem ter aquela necessidade do padre estar toda hora numa comunidade. Então, os leigos, quando eles tomam a rédea, realmente eles conseguem dar aquele ar de comunidade, de coletividade, de participação, enquanto fiéis, né? Enquanto cristãos que assumem realmente o seu batismo, né? Então, isso é muito bonito, é muito forte. E nós, como padres, vamos dando esse suporte. Claro que sempre existe a figura, bom, o padre é o responsável, a gente tem que consultar o padre, mas somos irmãos lá, né? Tanto que a Vitória lembra, né? Eles chamam irmão padre, assim que eles chamam. Irmão padre, quero falar com você, né? Então, esse sentido de chamar irmão já te aproxima, quebra um gelo, uma barreira, não é questão da autoridade, mas muito mais de uma referência amiga, né? Porque é um pouco essa dinâmica deles, né? A questão até mesmo cultural local, que é sempre importante resgatar, que eles têm, por exemplo, nas aldeias, os chamados os reis, né? Cada grupo de família tem o seu rei, mas o rei não é o rei do trono, não é o rei do bastão. O rei, na verdade, é o grande conselheiro daquela família, ou daquele grupo de famílias. Essa é a imagem, né, que, infelizmente, por questão colonial, a Europa trouxe um outro formato de rei, né? Mas para eles, nas aldeias, o rei é o quê? É o conselheiro, né? É aquele que vai ajudar a conciliar, né, a aconselhar situações que precisam ser resolvidas, e nós caminhamos também nesse sentido de referência como alguém que vai nos ajudar a caminhar, né? Não é uma autoridade, não é um príncipe, alguém endeusado, pelo contrário, irmão padre, irmã leiga, assim eles chamam, né? No sentido de irmandade, de proximidade, de alguém que come no prato deles, que senta na esteira deles, que, enfim, muitas vezes, até curioso isso, alguém que empresta a pasta de dente para eles, porque a gente costumava fazer, assim, as chamadas visitas missionárias, né? Então, eu passava uma semana, saía terça-feira de casa, chegava de tarde numa comunidade,
fazia uma celebração penitencial, jantava, dormia, no outro dia atendia confissões, rezava a missa, conversava com eles de manhã, almoçava e saía para outra comunidade. De terça a domingo nós fazíamos isso algumas vezes. E você vai com uma equipe, né? É o padre junto com um dos leigos da comunidade, ou então da equipe missionária, e vai uma equipe grande, em torno de 4 ou 5 pessoas, porque é o que comporta a caminhoneta, né, e depois mais as nossas bagagens, e aí você, às vezes, tem que emprestar o sabão, porque um colega da equipe missionária não trouxe, ou seja, o catequista da comunidade, padre, não trouxe um sabão, muitas vezes troca um sabão com ele, empresta o creme dental para ele poder escovar os dentes, então isso tudo fica muito familiar, e essas coisas vão quebrando justamente esse gelo de imaginar, assim, o padre como o enviado, o intocável, mas sim como aquele irmão, companheiro de jornada, aquele que vai repartir o pedaço da coxa da galinha com você na hora do almoço, porque muitas vezes a galinha é pequena e são muitos, então cada um vai pegando um pedaço ali e partilhando o alimento, partilhando as suas coisas. Então o rico, o bonito é isso, né? Você é tratado como um irmão, como um colega de missão. Nós, aqui somos chamados missionários adjuntos, né? Mas olha que os grandes missionários mesmo a gente encontra lá, assim, porque eles largam a família, largam a plantação, a machamba, né? O sustento, o ganho deles, para nos acompanhar durante 1, 2 semanas visitando comunidades, né? E aí depois retornam para a sua vida cotidiana. Nós, na verdade, temos essa responsabilidade de gastar o nosso tempo e a nossa vida gerenciando tantas coisas, mas eles abrem mão da sua vida, da sua família, às vezes a criança com febre em casa, ou a esposa grávida. A casa pegou fogo. Casa que pega fogo. A mamá saímos com ele de casa, a esposa estava grávida, quando a gente chegou, a criança já tinha nascido, coisas assim acontecem, mas eles realmente dão um grande testemunho de vida missionária, de despojamento, enfim, isso é muito bonito e nos enriquece bastante. É isso que eu desculpa, Manuel, só para completar, né? É isso que eu falava no início da radicalidade, né? Que quando eu fui, eu pensava que eu ia viver a radicalidade da missão. Quando eu estava lá, eu entendi que radicalidade mesmo é justamente isso que o Domingos fala, né? Essa gente que larga, às vezes, 4, 5 semanas totalmente, larga sua terra, sua família, plantação, e às vezes a gente está lá no meio de toda aquela coisa, começou a chover, a pessoa só olha para o céu e diz assim, perdi minha plantação porque choveu e eu não pude colher. Mas tudo bem, estou aqui fazendo minha missão, né? E, além disso, também tem uma radicalidade da missão de tanta gente aqui no Brasil, né? A gente conhece pais e mães, catequistas, que largam sua família no fim de semana, aí passam o fim de semana inteiro na igreja, não assim na igreja rezando só, mas fazendo toda a pastoral acontecer. E em tantas outras pastorais, né? Pastorais sociais que são basicamente tocadas e levadas em frente por leigos e leigas, né? E aí eu acho que também tem um tanto de radicalidade nisso. Eu estava dando risada enquanto o padre Domingos falava, porque o padre Rony Maier, de Santa Maria, ele nem tem a coragem de comentar aqui nos comentários. Ele morou conosco lá em Moçambique, ele tá tirando sarro aqui, Domingos, o Rony. Tá ótimo. Mas olha ele aqui, nem comenta. Vamos fazer o seguinte, nós já estamos indo para o finalzinho. Infelizmente, nosso horário é de 1 hora, né? Como a gente comentou com vocês, né? E passa rápido, assim. Então, a gente vai ter os comentários, mas eu queria registrar os últimos abraços para vocês, os últimos comentários do pessoal que está ouvindo, porque acho que o pessoal merece, assim, né? O Camilo Pauletti, muito bom o testemunho da vitória do Padre Domingos. A Daniela Gamarra, um abraço grande, Padre Domingos e Vitória. Niriva Mozart. Como assim? Niriva Mozart, em Macu. A Daniela morou lá em Moçambique também, né? Uma grande amiga nossa. Ela tá falando em Macua, estamos juntos. Daniela, tu tá abusando, eu ainda não aprendi. Né? Não pedirem no missionário para comunicação lá, quando pedirem, né, pode ser. Olha aí. Léa Maria da Fonseca, a equipe missionária tem que ter uma capacidade muito grande de adaptação a novas culturas. Pedrinho Ademiro Esquer, Pedrinho do Comide de Santo Ângelo presente. Cândida Fonseca, esta de não aceitar o que se oferece ser uma ofensa, e assim também no interior do Nordeste. Aí o Lupe está...
Eu acho que no interior do Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, né? Recusa chimarrão para ver. O Lupe está partilhando que tem um especial, um documentário sobre os 25 anos das missões em Moçambique. Depois, se alguém quiser olhar no YouTube, né, está lá. Cândida Fonseca, evangelizar não é mais impor a religião católica. Padre Tarcísio, que maravilha e bênção de Deus essa live. Paulo Neustling, muito consciente a fala, gostaria de saber sobre o governo. A Vitória falou da educação de ensino do português em vez do dialeto, como funciona. Na próxima live, Paulo. Cândida, que lindo, irmão padre, Padre Tarcísio, o Padre Valdeir, Padre Ricardo, Padre Estevão e eu, Padre Tarcísio, um forte abraço, estamos assistindo ao Padre Domingo e os demais da live. Gisele da Costa Galho, ótima live, a gente aprende muito. Maria Fani, só temos a agradecer esse encontro amoroso e de muito aprendizado sobre missão em Moçambique. A Vitória, todo o nosso caminho. Para a Vitória, todo o nosso carinho e gratidão. Ao Domingos, nosso abraço. E ao Lupe e Manuel Jesus, boa noite. Tá bem? Boa noite. Só isso. Paulo Lopes, parabéns, Vitória. Abraços, Vitória. Abraços, Domingos, né? Manuel Lupe, boa noite. Né? Isso está parecendo coisa do Topodígio, aquele que diz assim, boa noite. Né? Paulo Lopes, parabéns. Paulo Lopes, Passo Fundo. Padre Martinho, muito rico testemunho. Maria Bernadette, obrigado por tudo, irmão padre, irmã Leiga, obrigado pela maravilhosa live. Abraço a todos. Olha, que bom que vocês estiveram nos acompanhando, a gente está terminando. O Lupe vai fazer um pedido para vocês, Padre Domingo e Vitória, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte agora. A Vitória vai fazer a mensagem final, o Padre Domingo faz a mensagem, eu dou uma rápida pincelada, o Lupe faz a mensagem final e o Padre Domingo volta para nos dar a bênção, que a gente sempre faz quando tem um padre, a gente pede que dê a bênção no final. Pode ser? Pode ser. Nessa mensagem final, eu só ia pedir que o Padre Domingos pudesse brevemente comentar assim também como essa missão se reflete hoje na sua ação pastoral, na sua paróquia. E a Vitória, se possível, comentar também um pouquinho para o pessoal a importância que é a coleta de Pentecostes, que esse ano não saiu por causa da pandemia, mas que também é que sustenta ou ajuda a sustentar a missão no Moçambique. E aproveitar também para mandar um abraço para o Luciano e a Adriane Domingos, que estão nos assistindo, acompanhando, né, com toda a família, a gurizada, e a Marilu também, né? Todo mundo conhecido. Nós vamos ter que chamar assim a família partilhando, né? Porque eu acho que essa altura do campeonato é a família partilhando. Vitória, por favor. Bem, então eu queria agradecer, né, esse espaço. Eu acho que eu até, desde que voltei, já tinha participado de algumas lives, algumas conversas, e quando era possível, alguns encontros presenciais, mas nunca com tanta liberdade para falar sobre a missão, e eu acho que foi uma live bem missionária nesse sentido, né? De a gente poder, como se tivesse sentado numa esteira, comendo um pedaço de mandioca e falando sobre a vida. Acho que isso que foi legal, assim, né? Porque na missão não tem espaço para formalidade, né? Para uma série de respeitos e tudo mais. Então, acho que isso foi bem legal. Mas, para dizer, então, a partir dessa provocação do Lupe, né, que a gente sempre diz que a missão ela acontece de 3 formas. Primeiro, que é constante na nossa vida, que é a proposta desse mês missionário, né, dizer que a vida é missão. A gente não vai fazer missão lá em Moçambique, a gente vai viver missão, assim como nós vivemos aqui no Brasil, desde que somos batizados, somos missionários, né? E ela acontece de 3 maneiras. A primeira delas é na partilha da vida, daquilo que nós somos, dos nossos dons, dos nossos defeitos também, a gente acaba partilhando junto, né? Mas essa é a primeira, a nossa disposição de ir em missão. A segunda é rezar pelos missionários, por todos os missionários, aqueles que estão aqui no nosso ladinho, mas também aqueles que estão lá em outros chãos, em outros pagos, né? E a terceira é, então, justamente a partilha daquilo que nós temos, que acontece aqui no nosso regional, motivado pela coleta de Pentecostes, né? O Rio Grande do Sul entendeu que gostaria de assumir esse projeto missionário em Moçambique há 26 anos e precisava achar uma maneira de garantir que isso acontecesse financeiramente. Então, escolheu fazer
a coleta de Pentecostes no fim de semana de Pentecostes. Então, a coleta toda do Rio Grande do Sul, de todas as comunidades, de todas as paróquias, é destinada para manter a missão em Moçambique, né? Para manter a presença dos nossos missionários lá. Esse ano, a gente sabe que não aconteceram as celebrações de Pentecostes, então nós estamos contando com a campanha do Natal, né? Da guirlanda e do subsídio de Natal, que é o que vai garantir também que ano que vem a gente possa continuar a nossa missão lá em Moçambique na divisão de todas as coletas, né? O regional, então, escolheu esse caminho. Mas, de qualquer maneira, a missão também, ela sempre está aberta para receber missionários, orações e doações, né? Então, acho que quem quiser, quem tiver interesse de oferecer alguma dessas ofertas, né? Ou a sua vida, ou a sua oração, ou a sua partilha do que tem, podem entrar em contato com nós no COMIRE, Conselho Missionário Regional, mas também em todas as dioceses do Rio Grande do Sul. Se não tem um conselho missionário organizado, tem alguma pessoa de referência, né, que vai conseguir acompanhar e vai assessorar para fazer também esse caminho, chegar até Moçambique, né. Mais uma vez, obrigada, uma alegria muito grande fazer parte desse espaço e contar com a presença nossa, mas também de todos aqueles que nos acompanharam, né. E mandar um abraço muito especial para a Dani, que está nos acompanhando, e para o Padre Camilo também, um grande missionário em Moçambique, amado. Se vocês acham que o Domingos tem um fã-clube aqui ainda, o Padre Camilo, então, em Moçambique, que ótimo, que ótimo. Obrigada. Obrigado nós, Vitória. Obrigado mesmo pela tua participação. Meu amigo Padre Domingos. Salve. Então, bom, respondendo a pergunta do Lupe, né? Então, na questão pastoral, o que reflete realmente a experiência de estar em Moçambique? O que reflete isso na pastoral aqui? O que a gente pode aproveitar, né? A primeira coisa é a valorização da participação dos leigos, né? Na condução das comunidades e das pastorais. Né? Por quê? Justamente para poder favorecer que a igreja realmente ela consiga dar passos e possa se atualizar. Então, isso é muito importante, muito necessário, a questão dessa dinâmica de você poder contar com grupos, com conselhos, né, que lá a gente tem a experiência de, periodicamente, realizar conselhos paroquiais, reuniões nas zonas com grupos de comunidades, encontros com responsáveis das comunidades de um setor X, de uma pastoral X, e isso tudo vai nos dando uma garantia de que as informações, os conteúdos vão chegando, e também é apresentada uma resposta concreta a partir daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi proposto, né? Então, é uma dinâmica, assim, muito, muito bonita, muito rica, e que não está longe daquilo que a Igreja do Brasil vem buscando através do uma nova paróquia, comunidade de comunidades, né? Uma nova paróquia. Essa já é uma experiência vivenciada desde as primeiras atividades pastorais lá em Moçambique com a igreja ministerial, né? Com a proposta da igreja ministerial, ou seja, a igreja formada por ministérios, né, com a participação afetiva e efetiva dos leigos à frente das coordenações e trabalhando em pequenos grupos, né? Então, isso que a igreja está buscando fomentar já existe vivenciado nesses lugares, apesar de toda a questão da pobreza, da miséria, mas existe essa grande dinâmica de integração e de vontade de realmente participar e ser igreja, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que pode a igreja católica em Moçambique ou no continente africano crescer tanto, né? Mas é também essa capacidade que a igreja tem de acolher e trabalhar com as crianças, com os jovens, né? Trabalho com as mulheres, com as famílias, ou seja, você realmente trabalhar a igreja como todos aqueles que são batizados ou estão se preparando para receber enquanto famílias, né? Então, é isso que encanta a Igreja Católica ser bem recebida, bem acolhida nas comunidades, nas aldeias. O contrário de outras denominações religiosas que muitas vezes têm mais o cunho do machismo, ou seja, somente os homens podem entrar para rezar e outras situações, né? Então, a igreja nessa pluralidade acolhida e dinâmica de gerenciamento com as suas diversas atividades, ela vai crescendo e é realmente o que nos encanta
e um grande alimento para a gente poder trabalhar e trazer esses elementos para a nossa pastoral aqui no Brasil, enfim, nas nossas diversas realidades. Obrigado, Padre Domingos. Eu já vi que a Vitória está acompanhando, né, porque a gente tem no lado aqui os comentários do pessoal, né, nós passamos de 110 comentários de pessoas que estavam nos acompanhando, então a gente não vai ler mais os comentários, porque senão a gente estoura completamente o tempo, né? Mas e durante a entrevista, eu tentei ser curto, assim, ser rápido, para poder aproveitar mais os entrevistados, porque senão a gente fica somente na leitura das mensagens. E, por favor, é muito carinho. Olha, eu acho que a Vitória se sentiu, né, coberta de carinho, assim, né? O Padre Domingos nem se fala, né? A Vitória que pela primeira vez está conversando conosco aqui na região sul, né? E na região de Bagé, na região da fronteira, né? Então sentiu o carinho dessa região. Vitória, tu vai ter que vir para cá uma hora dessa para conversar com o pessoal. Com muita alegria. Olha, mas era isso que eu queria dizer. Olha, sintam-se abençoados. As mensagens que a gente está lendo aqui é de pessoas que estão dizendo que vão rezar por vocês, que vão rezar pelos missionários, né? Tem diversos abraços, tem, como eu disse para vocês, muito carinho envolvido. E eu acho, né, para completar a minha participação, que missão é exatamente isso. É muito carinho. Eu creio que o que se faz quando se faz o anúncio é entregar o carinho de Jesus, né? Eu acho que esse é o espírito de ser missionário, né? E eu acho que é o espírito que vocês venceram, aliás, viveram, né? Vivenciaram, né? E estão mostrando para a gente, quer dizer, com toda essa garra que vocês apresentaram durante esse programa. Muito obrigado mesmo. Eu vou pedir um favor para vocês. O Lupe vai fazer a mensagem final, depois nós vamos pedir a bênção para o Padre Domingos, e aí vocês nos aguardem, a gente encerra a live e ainda conversa um pouquinho, tá bem? Lupe, por favor. Então, reforçamos o agradecimento à Vitória, Padre Domingos. Essa foi uma live muito especial, porque a ideia dessa live partilhando é exatamente esse, Vitória, da gente poder se reunir e bater um papo. Como a gente dizia, há 2 semanas atrás nós fomos a Piratini, semana passada nós fomos a Porto Velho, hoje nós estamos em Porto Alegre e em São Gabriel, batendo papo e aprendendo, né, uma experiência tão rica como vocês tiveram, e tem esse carinho também de partilhar com a gente, né? O nosso muitíssimo obrigado. E aproveitando para convidar, semana que vem nós teremos a live de quem está sendo missionário aqui na Arquidiocese, né? Uma congregação, que é a congregação missionária de Santo Inácio de Antioquia, os Inacianos, e coordena a paróquia, né, de Pedro Osório de Cerrito. Vão estar partilhando como é que é a acolhida deles aqui junto da nossa Arquidiocese. Então, deixamos desde já o convite na próxima quarta, às 20h30. Muito obrigado. Padre Domingos, por favor, então, a bênção. Muito bem. Também agradecer pelo convite de vocês, um convite muito especial de pessoas com quem eu convivi, continuo convivendo mesmo à distância, né? Também por todos os ensinamentos que vocês transmitiram para nós no nosso tempo de formação aí em Pelotas, por todos que acompanharam a live, o pessoal da província de Pelotas e também em outros lugares, né? Em especial também saudar mais uma vez todos os nossos missionários que já passaram pela experiência em Moçambique, a Dani, o Camilo, o Rony, que está acompanhando, acredito que a Rita também vai acompanhar depois, se não está agora acompanhando, enfim, porque eles estavam sabendo que haveria essa live. Então, também uma saudação a todos os que estão com o coração motivado para participar desta experiência de missão. Invocamos, então, a bênção e a proteção de Deus sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão acompanhando, em especial recordando todos aqueles que já estão na missão Adigentes, né? Em especial recordando a Maria Isabel, a Rita de Cássia, o Padre Luiz Weber e também o Padre Martins, que retornou para fazer um tratamento de saúde. Ele é da Diocese de Serrinha, lá na Bahia, e faz parte do projeto missionário, mas agora veio passar um tempo aqui no Brasil. Então, vamos enviar essa bênção também para todos eles. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
nós vos pedimos, ó Deus, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs missionários em suas diversas atividades e missões em todos os lugares. Nós vos pedimos que essa bênção chegue em todos os corações daqueles que ardem o seu coração para se disponibilizar a trabalhar na missão. Isso nós vos pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E aí? Espera.